Olá, boa noite! Sejam todas bem-vindas a mais um De Frente com a Poli. Aqui eu falo das estratégias para fazer um bolo seguro, atrativo, decorado com chantilly, começando do absoluto zero. E o tema da nossa aula de hoje é: não tenho uma batedeira planetária para fazer os meus bolos. Será que eu consigo fazer com a batedeira tradicional? Será que eu tenho que ter uma batedeira planetária para mim poder estar produzindo os meus bolos? Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Manda aí logo um joinha pra gente, para ver se tá tudo ok. O som, a imagem, se tá dando para escutar direitinho. Vamos entrando, mandando aí o aviãozinho para mais pessoas, mais confeiteiros de plantão ter acesso a esse conteúdo. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, gente. Deixa o coraçãozinho pra gente, manda o aviãozinho. E qualquer dúvida, qualquer pergunta ou comentário que vocês queiram fazer, pode comentar na barrinha de comentar ou no balãozinho de pergunta ao lado que eu vou estar vendo, tá bom? Sejam todas bem-vindas e vamos lá para mais uma live. Isso mesmo, curte aí a nossa live para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E vamos lá começar. Tem alguma confeiteira de plantão aí? Hoje a nossa aula vamos falar sobre as batedeiras, né? A batedeira planetária, a batedeira comum. Fiquem com a gente até no final, porque nessa aula de hoje vai ter uma receitinha maravilhosa também, que eu vou estar falando com vocês mais no decorrer da nossa aula, qual receita que é. E eu vou passar aqui a receitinha e fazer junto com vocês todo passo a passo. Então eu quero que vocês fiquem até o final com a gente. Alguma confeiteira aí de plantão? Isso aí, gente. Já vi que tem várias. A Cris, a Gisele, várias confeiteiras aqui hoje junto com a gente. Vai mandando, vão mandando aí as perguntinhas, as dúvidas, se caso vocês tiverem. Várias pessoas, várias confeiteiras aí acham que não dá pra gente poder fazer bolos, né? Fazer aquele bolo bonito, alto, atrativo, utilizando uma batedeira comum. Mas hoje, por isso que eu trouxe esse tema para uma live, porque o que eu quero falar pra vocês que dá pra poder estar fazendo um bolo bonito, alto, atrativo e seguro, utilizando qualquer uma das duas batedeiras. Aqui eu tenho a batedeira planetária. Para quem não conhece essa batedeira planetária, o globo dela é diferente da batedeira tradicional. É uma batedeira mais forte e tem mais velocidade do que a tradicional, tá? Ela tem mais força que a tradicional e ela bate numa velocidade bem mais forte do que a batedeira tradicional. Então essa é aquela batedeira pau pra toda hora. Essa aqui é a batedeira tradicional, ela só tem esse batedor aqui, essa aqui já tem mais opções, ela vem com 3 batedores, ela dá até para poder bater pão, bater massas pesadas. Essa aqui já é uma batedeira mais delicada, ela vem só com esse batedor aqui, ó. Ela é um pouco mais fraca, né, do que a batedeira planetária, mas no caso dos bolos dá pra gente poder estar fazendo tranquilamente, batendo uma massa de bolo, tanto na batedeira planetária quanto na batedeira tradicional. Então, se você é confeiteira aí e pensa que não tem a batedeira planetária, que não dá para poder estar fazendo bolo, o que eu tenho para falar para você que dá sim, tá? Na batedeira tradicional dá para você bater a sua massa de bolo, seja ela de qualquer método, seja ela uma massa de método direto, uma massa de método espumoso ou uma massa de método cremoso. Dá para você bater na batedeira tradicional também, tá? Então as duas, qualquer uma das duas que você tiver em casa, dá para você estar fazendo aquele bolo lindo, maravilhoso e atrativo. Então se você está deixando de fazer o seu bolo por causa da batedeira, você já pode começar a treinar, porque dá para poder bater em qualquer uma das duas. E o que vai diferenciar entre a batedeira planetária e a batedeira tradicional? O que vai diferenciar aí na hora de você for bater o seu bolo, na hora de você for produzir o seu bolo?
O que vai diferenciar entre uma batedeira e outra é apenas o tempo de preparo. Por exemplo, na batedeira tradicional, você vai gastar um pouco mais de tempo para você estar batendo sua massa, né? Se você estiver batendo ali uma massa de método espumoso, você vai gastar mais tempo para você agregar ar ali naquele primeiro batimento, que é do açúcar e dos ovos. Então, você vai gastar um tempinho a mais. A única diferença vai ser essa, entre essa batedeira e essa. Na hora, por exemplo, de você bater o seu chantilly, né, de você estar fazendo ali o seu chantininho, o seu chantilly em pó, a diferença também vai estar apenas no tempo, tá? A batedeira tradicional vai gastar um pouco mais de tempo para poder chegar no ponto correto para você desligar a batedeira, mas as duas dá para poder fazer tranquilamente, tanto a massa quando tá batendo um recheio ou então tá batendo o seu chantilly, o seu chantilly em pó, tá? Então o que vai diferenciar uma da outra é apenas o tempo de preparo. Eu vou até colocar aqui. O que vai diferenciar uma da outra é apenas o tempo de preparo, tá? Como eu coloquei aqui pra vocês. Agora, planetária é melhor para quem tem grandes produções, né? Sim, eu ainda vou entrar nisso. Então, o que vai diferenciar aqui uma da outra vai ser o tempo de preparo. Então, vai ser o tempo de preparo da massa, tá? Seja ela qualquer método, e o tempo de preparo do nosso chantilly pó. E o tempo de preparo do nosso chantilly pó. Então, a única diferença entre uma batedeira e outra é apenas o tempo de preparo, tá? E tem a questão também de quem tem uma produção grande de bolo, né? Quem produz vários bolos. O que acontece com a batedeira planetária? Quem tem uma produção grande de bolos, que a batedeira precisa ali de ficar, como se diz, ligada praticamente o dia todo, com certeza a batedeira planetária ela é a mais indicada, porque é uma batedeira assim que aguenta mesmo a produção grande. Eu mesmo trabalho com confeitaria, já tenho 8 anos, tenho a minha planetária desde quando eu comecei e até hoje ela nunca me deu problema. Tem dias, quando eu estava na produção grande de bolos, eu ficava com a minha batedeira ligada, era o dia inteiro, começava de manhã e era só à noite que eu desligava ela. Então a batedeira planetária, sem sombra de dúvidas, é aquela batedeira que aguenta o batente mesmo, muita produção ela aguenta. Não que essa aqui não aguente, mas eu acho que ali numa produção muito grande, né, ela possa assim, perder um pouco para planetária. A planetária é aquela mais resistente, né, ela é mais resistente, então ela aguenta essa pauleira de produção grande. Então, se você é confeiteira, já tem uma produção grande de bolos, está aí ativa na cozinha e for investir em uma batedeira, né? É melhor você investir na planetária, porque você vai ficar bem mais satisfeito por causa da produção grande, tá? Ela não te dá problema nenhum, ela aguenta pauleira mesmo, ela aguenta produção grande. Ela é bem mais resistente referente a outra batedeira tradicional, tá? Mas se você tá aí na sua cabeça que você não trabalha, né, ou não faz bolos, você já mexe com doces, bombons, mas não pega bolos porque não tem uma batedeira planetária. Eu mesmo já tive várias alunas, né, que vieram aqui aprender bolos comigo e tudo, e falavam, Poliana, não tem batedeira planetária, não dá para poder bater. Dá para poder bater sim, como eu já falei para vocês, dá para poder bater a massa, dá para poder bater os recheios e dá também para poder bater o chantilly em pó. O que vai diferenciar vai ser o tempo de preparo das coisas. Somente isso, tá? Vou colocar minha batedeira planetária aqui. Porque nós vamos
porque eu vou aqui junto com vocês, como eu tô falando que dá para poder bater em qualquer uma das duas, eu vou estar preparando aqui uma massa deliciosa, uma massa super estruturada que dá para poder montar bolos festivos. Eu mesmo já montei vários bolos festivos utilizando essa massa. Ela é uma massa que dá para poder fazer utilizando o método espumoso ou então o método direto, tá? Ela é uma massa estruturada e que dá para poder montar os bolos festivos. E eu vou estar fazendo ela aqui agora com vocês. Vou passar a receitinha para vocês e também vou estar preparando junto com vocês essa massa de chocolate. Então se preparem, confeiteiros, pegue logo aí o caderno, um lápis, uma caneta. Isso, um lápis, uma caneta, um papel em branco para você anotar essa receitinha, tá? Quem perder, perdeu. Então vamos lá. Bora fazer a nossa massa de chocolate, porque eu quero mostrar para vocês que dá para poder bater a massa na batedeira tradicional. Então a gente vamos fazer na batedeira tradicional. Essa massa dá para fazer no método direto e dá também para poder fazer batendo na mão. Então quem não tem batedeira nenhuma, dá para poder fazer essa massa também. Qual que vocês preferem? Que eu bato na batedeira ou que eu bato na mão? Me fala aí. Acho melhor bater na batedeira, né? Pra mostrar que essa batedeira funciona mesmo. Então vamos lá. Papel e caneta, que eu vou estar falando dos ingredientes. Se eu esquecer de alguma coisa, a Isabela vai estar aqui me ajudando, porque são tantas receitas que a gente às vezes não grava tudo na cabeça. Então vamos lá. Eu vou estar utilizando 4 ovos, 200 gramas de farinha de trigo, tá? 200 gramas de açúcar refinado, 50 gramas do chocolate em pó. O chocolate em pó pode ser 100% cacau ou então pode ser 50% cacau. O que vai diferenciar de um de outro, que se você usar o chocolate 50% cacau, a sua massa vai ficar um pouco mais doce. Se você usar o chocolate 100% cacau, a sua massa vai ficar um pouco mais amarga, um pouco mais forte, né? Então isso aí vai do paladar de cada um. Eu, quando eu vou fazer um bolo para criança, assim, eu gosto de usar o 50% cacau. Quando eu faço um bolo para adulto, um bolo festivo, eu gosto de fazer com 100% cacau, tá? É um bolo que deve ter jogar uma calda por cima. Sim, esse bolo vocês podem estar fazendo também em casa, assando numa forma normal, numa forma redondinha. Pode estar agregando aqui também nozes, amêndoas, amendoim triturado, dá para usar e abusar aí. E dá para fazer também, só bater a massa, colocar para sair e jogar uma calda deliciosa de chocolate. Pode ser um brigadeiro, pode ser uma ganache molinha, dá para poder fazer também. Então vamos lá, tinha parado no chocolate 50% cacau, ele vai 50 gramas. O nosso óleo, 90 gramas, 90 ml de óleo. 90, né? Isso. E 80 ml de leite e 80 ml de creme de leite. Se você quiser substituir o creme de leite por leite, você coloca 160 ml de leite. Se não, você coloca como eu coloquei aqui tá misturado. 80 ml de leite e 80 ml de creme de leite, tá? Que diferença que dá no bolo? Pôr só leite ou colocar o creme de leite? Eu gosto de colocar o creme de leite para ele poder ficar um pouquinho mais úmido, tá? Essência. A essência já está aqui. Eu coloquei mais ou menos 5 ml de essência de baunilha. A essência de baunilha é opcional, porque aqui no caso do nosso bolo de chocolate, o que vai prevalecer aqui o sabor vai ser do cacau. Ainda mais que eu estou usando cacau 100%, então o sabor que vai prevalecer aqui é o do cacau, tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar o fermento. E o fermento, esqueci, isso mesmo. 10 gramas de fermento, tá? Eu não gosto de usar aquela farinha que já tem fermento, eu gosto de usar o fermento sempre separado.
porque na farinha que já vem o fermento, a gente não sabe ali a quantidade exata de fermento que tem. Então eu gosto de estar utilizando fermento separado e utilizo a farinha de trigo sem fermento, beleza? Então vamos estar batendo a nossa massa de chocolate na nossa batedeira tradicional, que eu quero mostrar para vocês que dá para bater sim na batedeira tradicional. Então vamos lá. Primeiramente eu vou começar a bater os ovos, tudo junto, clara e gema, nada separado, junto com a minha açúcar refinada, tá? Se quiser pode usar açúcar normal também ou tem diferença? Pode usar açúcar cristal sim, não tem diferença nenhuma. O resultado final da nossa massa não vai ter diferença nenhuma. Mas o que acontece com a açúcar refinada? Ela é mais padronizada, os gruminhos dela são menores, então ela consegue ali incorporar ar mais rápido, gastando menos tempo, tá? A açúcar cristal, os gruminhos delas não é uniforme igual ao da açúcar refinada. Os gruminhos delas são maiores, então demora mais tempo ali no batimento para poder estar agregando ar na nossa massa. Mas isso não faz diferença nenhuma no resultado final do nosso bolo. Quando o bolo estiver assado, não dá para poder ver diferença nenhuma entre uma massa feita com açúcar cristal e uma massa feita com açúcar refinado, tá? Mas pelo açúcar refinado ser um açúcar mais uniforme, a confeitaria se usa muito mais açúcar refinado do que o açúcar cristal, tá? Então o que eu vou fazer aqui primeiramente? Vou estar batendo aqui os meus ovos junto com o meu açúcar. Bora bater. Não preciso de estar batendo muito, tá? Quer um paninho? Hã? Quer um paninho? Ah, pode deixar. Aquele paninho azul lá. Seria bom. E até molhadinho pra mim só passar aqui e dar uma limpada. Na nossa massa, essa massa eu optei, estou fazendo ela pelo método direto. Então eu não preciso de estar batendo tanto, eu não preciso de agregar tanto ar aqui na minha massa, porque o que vai fazer a minha massa crescer nesse caso aqui vai ser o fermento, tá? Quando a gente faz a massa do método espumoso, a gente tem que deixar bater muito os ovos com o açúcar para poder virar aquela espuma, aquele volume, agregar bastante massa. Porque esse volume que a gente dá no batimento dos ovos junto com o açúcar que vai ajudar o nosso bolo a crescer. Mas não é o caso dessa massa aqui, porque essa massa é uma massa de método direto. Lembra que eu falei para vocês? Ela dá para fazer o método espumoso e o método direto, mas eu vou estar fazendo aqui agora o método direto. Tanto que eu falei para vocês que dava até para poder bater na mão. Se você quiser bater os ovos junto com o açúcar na mão, usar um fouet, utilizar um fouet, tá batendo ali na mão com o fouet, dá também tranquilamente e a massa fica perfeita, tá? Então por causa disso eu não vou estar batendo muito aqui não. Então eu bati aqui, aí eu esqueci de estar misturando o óleo, podia estar misturando ali na batedeira, mas eu vou misturar aqui mesmo, vai fazer diferença nenhuma.
Aqui tá o meu óleo e aqui tá o meu leite com creme de leite e também a essência eu coloquei aqui junto, não sei se dá pra ver. Não dá não, só vai derramar. Dá não? Mas eu vou estar colocando aqui, ó. Meu óleo junto com o meu leite, meu creme de leite e minha essência, tudo junto misturado. Ó. Coloquei. Vou misturar. Essa mistura pode fazer na batedeira também? Pode fazer. Se eu tivesse na batedeira aqui, ela estava na velocidade 5, eu ia diminuir ela para velocidade 1 e ia colocar o meu óleo e o meu leite aqui, tá? Como eu esqueci de estar acrescentando o meu líquido, não tem problema nenhum, acrescentei aqui agora, antes de eu vir com os meus secos. Porque como essa massa é uma massa de método direto, o que é a massa de método direto? É você pegar os líquidos, bater e depois agregar os secos, misturar e levar para assar, tá? Essa é o método direto, ou então conhecido como método de adição, tá? É misturar os secos juntamente com os líquidos, tá? Essa massa é uma massa mais fácil de estar batendo, mais tranquilo, não precisa daquele batimento, não precisa de agregar tanto ar ali no primeiro batimento dos ovos com açúcar. É uma massa super simples de estar fazendo. Qualquer um consegue fazer, sim. Muito difícil errar uma massa de método direto, tá? Então, ó, misturei. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu gosto até de... Deixa eu ver se tiver uma peneira aqui. Eu gosto muito de peneirar os meus ingredientes secos. Vou estar acrescentando aqui a minha farinha, peneirando. Porque acaba que ficam uns gruminhos. Se não peneirar não faz diferença nenhuma, mas eu gosto de estar peneirando por causa dos gruminhos que fica. Principalmente se a farinha for de saquinho. De plástico, né? De plástico, é. Quando a farinha é de papel, o pacotinho da farinha de papel, ela tem que ser mais bem armazenada, né? Dentro do supermercado e tudo. Eles têm que ter mais cuidado com ela. Então, geralmente, ela não vem com aqueles gruminhos. Agora, a farinha de saquinho plástico, eles não armazenam ela direito, sabe? Então, acaba que ela junta aqueles gruminhos. Então, por isso que eu gosto de estar peneirando, tá? Agora, eu vou colocar o meu cacau. O meu fermento. O cacau já tinha alguns gruminhos. Já tinha. Mas ele desfez aqui fácil. Então, ó, só misturar e colocar para assar. Também essa massa de método direto, a gente não tem que ter tanto cuidado, né, na hora de estar mexendo ela, porque a massa de método cremoso, a gente tem que ter todo cuidado, porque o volume que a gente ganha, né, no batimento dos ovos com o açúcar, a gente não pode perder esse volume, porque se a gente perde esse volume no método espumoso, já era. A gente perde a massa. Então a gente não pode, então a gente tem que ter esse cuidado. O método direto não. Você já pode mexer com, como se diz, com menos cuidado. Não precisa de ter tanto cuidado, porque ela é mais fácil, tá vendo? É uma massa que ela fica líquida, ó. Totalmente líquida, tá vendo? Tá dando pra ver? Mas que ela não precisa de ter tanto cuidado, mas se tiver batendo na batedeira, não pode bater a farinha de trigo na batedeira não, tá? Porque senão a massa não dá certo. Vai ativar o glúten que tem na farinha de trigo e a massa não vai dar certo. Então bate o líquido na batedeira, retira e agrega os secos, tá? Uma massa super fácil de estar fazendo. Eu
coloco aqui em casa, eu coloco até o Rafa pra estar fazendo ela. Ele adora. Né, Isabela? Sim, senhora. Então vamos lá. Então, ó, minha massa maravilhosa. Notaram a receita aí? Ó, é uma massa que fica totalmente líquida, tá vendo? Ó? Então o que eu vou fazer? Eu vou estar dividindo ela aqui em 2 tabuleiros. Aqui eu vou estar usando um tabuleiro de 15 centímetros de diâmetro, tá? Você pode estar dividindo em 3 tabuleiros também. Eu vou estar dividindo em 2 tabuleiros. Vou estar usando o desmoldante. Vou untar somente o fundo do meu tabuleiro. Ó. As laterais eu não unto, porque se eu untar a lateral do meu bolo, o meu bolo vai desgrudar da lateral e ele vai ficar, ele não fica retinho, tá? Então eu não posso untar a lateral do meu bolo não. Do meu tabuleiro, né? Não unta a lateral do tabuleiro. Vou dividir aqui, essa massa dá mais ou menos 390 gramas em cada tabuleiro, tá? Usando o tabuleiro de 15 centímetros de diâmetro, viu? Aqui eu tô fazendo sem pesar, porque como eu já tenho costume, então eu vou pôr a metade da massa num tabuleiro e a metade no outro. Mas ela dá mais ou menos 390 gramas de massa em cada tabuleiro de 15 centímetros de diâmetro, tá? Pronto. Com o meu forno pré-aquecido, eu vou colocar lá a minha massa para assar, tá? E eu vou mostrar para vocês o resultado. Acalma o coraçãozinho aí de vocês. E eu assei. E a massa já ficou pronta. Não, gente, eu assei ela mais cedo pra me mostrar pra vocês como que ela fica assadinha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou partir ela pra vocês verem no meio dela, tá? Já deu pra ver que cresceu bastante. Cresceu bastante. Ela dá até tipo um ovinho aqui em cima, que é normal. Depois que ela assa, eu venho com um paninho e faço assim, que ela fica certinha, tá? Ou então, se você não quiser, depois que ela esfriar, você só tira aquele topo e monta o seu bolo, tá? Ó, por que eu não unto a lateral da minha forma? Eu só unto o fundo. Porque eu quero o meu bolo todo grudadinho na lateral do meu bolo. Porque na hora de montar o meu bolo, eu quero o meu bolo certinho. Se a gente unta na lateral, ele vai tipo encolher um pouco. Aí o bolo não fica tão certinho na hora que a gente vai montar, tá? Então eu pego uma espátula, ó. Uma espátula fininha e tiro a lateral do meu bolo, tá vendo? Sai tranquilamente, tá? Sai tranquilamente. Esse tabuleiro aqui meu tava um pouquinho torto. Olha, ele... Não sei se ele caiu, não sei o que ele arrumou não, que ele... Gente, é uma massa maravilhosa, super estruturada, olha. Super estruturada. Eu vou partir ela para vocês conseguirem visualizar por dentro da minha massa, tá? Não, vou ter que trocar aquela luz ali, hein? É. Eu acho Tá que até mais escuro de um lado esse aqui. tá, né? Tá, porque a luz tá pifada, ela não tá cooperando. Eu vou ter que trocar. Não vai ter jeito. Ai, gente, eu tenho que subir, não abaixar. 3.
Tá vendo? Uma massa fininha, fofinha, bem estruturada, ó. Olha ela por dentro. Aí o topo. Ai, tá um cheiro essa massa. Tá? Ai, que delícia. O Rafa que gosta. Eu sempre tiro essa capinha aqui para eu poder montar os meus bolos. É só uma capinha mesmo. Tá vendo? Ó, fofinha. Então essa massa pode ser utilizada para montar bolos, né? Sim. Tá vendo? É a mesma massa que eu coloquei agora para assar. Tá vendo? Sim. Então, essa é a nossa massa de chocolate maravilhosa, que dá para poder montar bolo, tá? Dá para poder fazer bolos altos, bonitos e atrativos. E feito com a batedeira. E feito com a batedeira tradicional. Então, confeiteiras, se vocês estão aí, ó, às vezes já fazem doces, já fazem bombom, mas falam que não faz bolo porque não tem a batedeira planetária, tá precisando da batedeira planetária. Se você tiver a batedeira tradicional em casa, dá para você fazer tranquilamente, tanto as massas dos seus bolos, seja eles de qual método que for, dá para poder fazer, e dá para poder bater o chantilly também, para poder fazer o nosso delicioso chantilly, tá? Uma batedeira tradicional também dá para poder fazer, mesmo que não seja da A, não seja de outra marca, de outros modelos. Eu já testei e dá para fazer tranquilamente. O que vai diferenciar aí vai ser o tempo de preparo, como eu já falei para vocês, tá? Então dá para poder fazer tranquilamente. Ontem eu deixei uma caixinha de perguntas lá no nos meus stories e vocês me falaram que tem dúvidas sobre o ponto do chantilly, né? Do chantilly. Então, em breve, fiquem ligadinhas aqui no nosso Instagram, que em breve eu vou estar fazendo uma live falando sobre esse ponto, né? Que muitas confeiteiras têm, né? Dúvidas, né? Tem dificuldade aí de dar o ponto no chantilly, no chantilly. Então, eu vou fazer uma live falando sobre o ponto correto aí para poder decorar o seu bolo, porque o ponto depende da decoração que você vai fazer, tá? Então fiquem ligadinhos aqui nas redes sociais que vamos estar postando para vocês e em breve tem muita coisa vindo por aí. 2023 tá assim, gente, cheio de novidades, tá? Fiquem nos acompanhando aqui que vai ter muitas coisas vindo aí em 2023. E é isso, gente. Vamos finalizar mais um De Frente com o Apolly. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa live de hoje. É a nossa última aula de 2022. Agora vamos nos ver somente em 2023, se Deus quiser. Eu quero agradecer todos que ficaram presentes aqui na nossa aula. E um feliz 2023 para vocês. Um feliz ano novo para todas vocês, é o que eu desejo de coração. E é isso, gente. Tchau, tchau. Fiquem todas com Deus. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Feliz ano novo. Que 2023 seja um ano maravilhoso para todas vocês. Tchauzinho, gente. Tchauzinho. Até 2023.